pessoal, sejam muito bem-vindos ao Podcast em Ação. Um podcast onde a gente vai falar de tecnologia, vamos falar muito de SAP e vamos falar de soluções complexas para atender alguns negócios específicos dos nossos clientes. Em primeiro lugar, queria agradecer a parceria da Ação, desse projeto que a gente idealizou aí uns 2, 3 meses atrás, e num café, né, totalmente despretensioso o café, e vamos começar a falar um pouquinho aí sobre gestão de frotas hoje, né? E para isso aqui a gente trouxe o convidado, Felipão. Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Tudo Tudo jóia? aí, Nagado, como é que tá? Tudo ótimo. Boa. Falar um pouquinho como a gente se conheceu, né, meu? Vamos Tava lá. comentando aqui, antes de a gente entrar no ar aqui, cerca de 20 anos que a gente se conhece já, né? 20 anos, a gente tava conversando aqui antes de entrar, né? A gente se conheceu juntos, né, na época de consultoria, né? Para quem conhece aí, a gente trabalhou na Complex, né? A antiga Complex, né? Que hoje não existe mais. Eu entrei no começo de 2004, né? Na Complex e como ABAP, acho que foi uma das turmas ali que entrou, acho que grande parte do mercado SAP deve ter entrado ali, né? Acho que quem não lembra dessa época, né? E se conhecemos lá dentro, né? Pois é. E se passaram 20 anos aí para a gente retomar aqui, né? Ó. Bom, a ideia aqui, né, a gente falar um pouquinho sobre gestão de frotas, que é um produto hoje da Ação, né? Isso. E queria também que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Você começou como ABAP em 2004, né? Pô, já tem 20 anos aí, né? Tá fazendo ABAP só, velho? Não, né? Não, vamos lá, então. A minha trajetória foi como ABAP lá em 2004, né? Igual a gente comentou, entrei lá na Complex, junto com uma galerinha ali, né? Foi uma das últimas turmas do André, o pessoal conhece aí o André. André Surpreso. André Surpreso, esse mesmo, né? Trabalhei lá na Complex, cara, comecei como ABAP, comecei em fábrica de software, que todo mundo, ninguém gostava, né? Mas eu brinco e falo que é uma grande escola ali, né? Então eu sempre falo, tem a parte, o ônus e o bônus, né? A gente trabalhava que nem louco, mas eu tive uma oportunidade de conhecer muita coisa ali dentro, principalmente do mercado SAP, né? Então, cara, conheci muita ferramenta nova, na época era NetWeaver, era ABAP, era Workflow, era uma série de ferramentas, né? Então que eu tive oportunidade, então eu sempre agradeço o pessoal ali que trabalhou comigo, né? Fiquei na Complex até 2010, mais ou menos, né? E fiz diversos projetos ali dentro. Em seguida eu acabei passando na ITIM, né? Trabalhei com o Luiz lá, com o pessoal. Luiz Henrique, foi meu chefe, Luiz Henrique. Fiquei lá pouco tempo, acabei ficando apenas 6 meses, porque surgiu a oportunidade de eu abrir ação, né? Então, foi lá atrás que a gente abriu na unidade de ação, né? Na época era eu e outras pessoas, né? Aí abrimos a empresa ali em 2010, mais ou menos. Cara, em 2012, mais ou menos, foi quando eu encontrei o Dani e o Kleber. Cara, num cliente, num café. Olha só. Estávamos Por isso que lá. eu falo, tome café, pessoal. Exato. Consultor tem que tomar café. Tem que tomar muito café. Então, foi quando a gente encontrou o Dani, o Kleber, e, cara, a gente trocando uma ideia, viu que a gente conseguia se complementar em algumas coisas e acabamos fundando a Ação hoje, né? Legal. E estamos aqui até hoje, né? Lutando aí nesse mercado SAP. Legal, só fazer um parênteses, eu conheci o Dani um pouquinho antes de vocês, né? O Dani e o Kleber, que são sócios da Ação, sócios do Fê, um abraço aí, pessoal. E a gente trabalhou junto com o Archive, né? Dentro da minha trajetória também fui desenvolvedor ABAP. Exato. E trabalhei com o Archive com os dois, né? E aí fui para a área de gestão de projetos e nada funcionou, acabei caindo na área comercial. Nada dá certo, a gente vai pro comercial. Brincadeira, gente. Mas foi um pouco disso, né? Acabei caindo na área comercial e hoje, né, não troco essa área, acho que é muito legal e no final elas se complementam e eu acho que todo esse viés técnico que eu adquiri ao longo dos anos, no final ele é muito importante, né? Para conseguir entender as necessidades de negócio, as necessidades do cliente. Eu acho que a venda ela se dá, principalmente hoje em dia, né? Muito por conta de você conseguir entender bem o negócio do cliente, as necessidades, as dores do cliente, né? Mas hoje a gente vai falar de uma dor específica, né? Exato. Que é sobre gestão de frotas, né? Como que tá, Filipão, esse produto? É um produto, queria que você falasse um pouquinho, eu sei que ele é desenvolvido em BTP, mas ele vai falar um pouquinho também o que é BTP, né? A plataforma da SAP de desenvolvimento,
né? Então, fala aí para a gente um pouquinho da solução de uma forma mais técnica, né? Só para a gente se situar dentro do SAP, onde que está a solução. Né? Beleza, vamos lá. O que é a gestão de frotas, né, pessoal? Foi um produto que a gente criou, nasceu lá em 2014, mais ou menos. A gente passou em alguns clientes. Por coincidência, a gente trabalhou muito com PM, né? Então a gente viu que tinha muita necessidade de mão de obras. Teve uma época que as empresas estavam primarizando suas frotas, né? Então, hoje também, a maioria das empresas preferem primarizar as suas frotas ao invés de terceirizar, né? Por questão de custos, né? Ganha-se de um lado, perde-se para o outro, né? Então, você ganha ali no frete, mas o seu custo de manutenção aumenta. E a gente começou a reparar que os principais custos dessas empresas acabam sendo combustível, pneus, multas, tudo que envolve gestão de frotas. Tudo que envolve a manutenção em da si. frota, né? Exato. Então a gente começou lá atrás, em 2014, desenvolvemos um produtinho de pneus, depois fizemos mais alguma coisa de combustível. Eles eram separados, né? Aí começando a processo de venda, prospecção, analisando mais o mercado, a gente viu que não existe nada no SAP pronto que atenda a uma frota específica, né? Então a gente achou um nicho, né, ali e falou, cara, vamos trabalhar isso aqui e que isso aí vai dar certo, porque assim, tem muita empresa primarizando e eles vão precisar controlar custo. E hoje, se a gente pega os principais custos hoje de uma empresa, cara, 90% é transporte. Tá ali em combustível, tá ali em pneu, né, que são ativos caros e você precisa controlar eles, né? Você precisa dar manutenção neles. E o legal que ele é um add-on que ele roda em cima do PM, da manutenção do SAP. Então, ele é um add-on mesmo, tá? A gente certificou ele na SAP. Bacana. Ele é legal que ele é certificado, tá? Tanto para ECC quanto para S4. Então ele tá lá na SAP Store. Tá lá na SAP Store. Se você procurar lá na SAP Store, lá, a digitação, vai aparecer ele bonitinho lá, né? Então, a gente trouxe esse cara para dar a resolução desse problema de gestão de frotas para o nosso cliente. E quando você fala gestão de frotas, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Na verdade, não é só frota, né? Tudo que tem pneu, certo? É tudo que tem pneu. Isso é uma coisa bem interessante, né? Por incrível que pareça, é bem legal porque o nosso primeiro cliente, né? Vou até falar aqui, acho que não tem problema, é a BTP, Brasil Terminal Portuário. Inclusive, um abraço pro Felipe Espanhol. Vou mandar para ele isso aqui. Ele que foi o cara ali que ajudou a gente, que acreditou na gente. Cara, é uma empresa que ela tem uma frota, mas é uma frota que eu brinco controlada, porque é um terminal portuário. Então ali, além de você ter os caminhões, né, que eles chamam de TTR lá, eles têm os outros equipamentos. Então, empilhadeira de container vazio, empilhadeira de container cheio. Cara, eles chamam de reach stacker, que são as empilhadeiras, né, as máquinas de movimentação de container que movimentam o container dentro do porto. Então tem uma série de equipamentos diferentes que rodam em cima de pneu, né? Então eles foram nosso primeiro cliente. Cara, a gente teve um desafio gigante, porque assim, é um pouco diferente, né? Você controlar um pneu de caminhão, como dessas... Eu fico imaginando como é que você calculou a vida útil do pneu da empilhadeira ali, né? É óbvio que eles já têm essas informações, né? Exato. Mas como que você prova o ganho real utilizando o seu produto em cima do pneu da empilhadeira, né? Exato. Então conta um pouquinho aí pra gente. Isso é uma coisa legal deixar explicada que o pessoal... a gente sempre vai falar, vocês vão ver que a gente vai falar muito mais de pneu, um pouco de abastecimento, mas a gente fala um pouco de multas também, pode falar lá pra frente, que é um saco, vamos ser o português claro. Documentação de veículos, multas, cara, a gente faz tudo isso, né? Mas isso hoje em dia o pessoal não procura tanto, a gente tá dando mais como, digamos, um bônus para isso, né? Mas tem essas features também. Mas o que chama mais atenção hoje é pneu e abastecimento. Por quê? Porque são os maiores custos das empresas hoje. Então a gente pega aí uma conta de padeiro, que eu brinco e falo, você pega uma empresa aí que tem 3.500 veículos, cada veículo aí, vai chutando, tem 20 pneus cada caminhão ali, com a carreta, tudo bonitinho. Cara, cada pneu aí custa, sei lá, R$2.000, R$1.500. Faz a conta o quanto esse cara não tem de ativo ali. Só de pneu. Só de pneu. Só pneu. Só de pneu. Então o cara tem 20 milhões ali fácil de pneu. 15, 20 milhões de pneu. Qual que é o nosso objetivo? É fazer com que esse pneu, ele dure mais. Como? Controlando pressão, suco, fazendo inspeção. A gente tem todo um processo que a gente mostra ali para o cliente, ensina para o cliente, né, que ele faz dentro da ação, né, para fazer com que esse pneu rode o mais tempo possível.
Entendi. né? E bacana, você fala, mas assim, né? Eu sei como que é, né? Mas como que você controla esse pneu, né? Cada pneu você tem um controle, você tem ele num painel. Como que você enxerga se o pneu está rodando com a calibragem correta? É, é, qual que é o segredo, né? Vamos dizer assim, Uhum. para garantir que todo mundo ande de forma correta, né? Correto, exato. Não, essa é uma pergunta importante, né? Tem vários modos, né? Eu brinco e falo que depende muito da maturidade da empresa. O principal deles é você ter controle, né? Então, se você tem controle, você já sabe mais ou menos onde que estão seus pneus, quanto que eles estão durando, quanto não estão, quanto que ele custa, enfim, né? Então, o primeiro processo é o quê? A gente implementar um processo de controle de pneus. Então, a empresa ela vai ter que ter uma pessoa dedicada ali para pneu, criar um processo dentro do PM, que eu brinco e falo que é o famoso plano de manutenção para pneu, né? Então, ela vai ter que falar assim, cara, a cada 15 dias, a cada 30 dias, pelo menos, eu tenho que ir lá, pegar e medir meu pneu, verificar a pressão do meu pneu, pegar suco do meu pneu, pegar a quilometragem daquele veículo, né? Para mim controlar, porque eu não consigo controlar se eu não tiver medição, né? Eu acho que é a teoria básica ali do PM. Então, eu tenho que medir essas informações para mim conseguir verificar se aquele meu pneu está performando ou não. Tá. Né? E no pneu vai algum dispositivo para controle, para você conseguir Então, pegar essas informações de forma mais rápida. Exato. Né? Você imagina alguém medindo cada pneu lá, não é viável não, isso. Né? Não. Então, essa é uma principal dificuldade do PM. Eu brinco e falo sempre nas minhas apresentações para o cliente, falo, dá para você criar um controle de pneus direto no PM? Dá. Cara, mas imagina um pneu, um exemplo de um cliente nosso, né, a Suzano aí, que, cara, a gente pega um caminhão que se chama Exatrem, não sei se você já viu. Cara, outro dia. Mano, é um caminhão que tem, eu não lembro de cabeça, mas assim, são 6 carretas atreladas. Então, a gente, ali brincando, deve ter pelo menos uns 40 pneus. Imagina você fazer um rodízio de pneus no Exatrem. Cara, dentro do SAP, você tem que ir lá no cadastro do pneu, ir lá modificar campinho, Cara, é inviável. Acaba sendo inviável. Né? O que a gente faz? A gente, através do nosso aplicativo, né, que está aqui, a gente consegue, através da placa, traz todo o que a gente chama de mapa de pneus, e ali ele pega todas as aferições, só com um clique, informa a aferição, informa o suco, movimento do pneu, busca do estoque para fazer troca, uma série de informações. E para facilitar mais ainda, isso é quando está em manutenção. Quando é um processo de rotina de medição, de fato, você não vai, às vezes, fazer uma manutenção ali no veículo ou no pneu. Você só vai medir para pegar o quanto que ele perdeu de suco, se ele está com a calibragem correta. Né? É um processo que, se ele fizer manual, pelo SAP, é inviável. Se ele fazer pelo nosso aplicativo digitando, ele vai demorar aí, sei lá, 10, 15 minutos, dependendo do tamanho do veículo. E a gente tem a possibilidade, né, através de um parceiro, a gente vende um aparelho que a gente chama de Probe, né, um aparelho importado, mas que, cara, todos os clientes querem, que ele conecta via Bluetooth no nosso celular, né? E a gente consegue fazer a medição de suco e pressão automática, então não precisa digitar. E o seu ganho de tempo é absurdo, porque produtividade, a produtividade, medição, né? Então, além de economizar isso, eu ganho produção, né? Entendi. Então, o que acontece? Desde um processo normal que eu digitando demora 10 minutos, com esse equipamento conectado no nosso celular, cara, consegue fazer em 2 minutos. Por quê? Você identifica o pneu, eu posso colocar um RFID no pneu, se o cliente quiser, a gente vende o RFID, para desde você ter um número que a gente chama de número de fogo, não sei se você conhece esse conceito. Número de fogo é o ID do pneu. Tá? É o que a gente chama de ID do pneu, que é como se fosse vai acabar virando o ID do equipamento lá no SAP. Né? Então, esse número de fogo é o que identifica aquele pneu. Né? E ele pode ser uma RFID, então, por exemplo. Então, se eu tiver um RFID naquele pneu, esse aparelho, quando eu chego perto desse pneu, o meu aplicativo vai identificar, opa, eu estou medindo o pneu tal. Aí eu só venho aqui com o aparelho, vou medindo um por um os sucos. Legal que você trouxe Vou medindo os sucos um por um, né? Ele já vai entrando no meu sistema e já vou medindo a pressão também. Ele já entra no meu sistema. Então, é um processo que desde demorar 10 minutos, eu consigo fazer um caminhão dependendo de 1 minuto, 2 minutos. É um processo muito rápido. Entendi. Tá? Então, e tudo isso depois sobe lá pro SAP, né? O aplicativo trabalha de forma offline, né? É bem interessante isso. E acho que a pergunta ali que o pessoal deve estar se fazendo hoje, né? Na BTP, que você já é um cliente mais antigo aí, o que você conseguiu de benefício, né, em relação ao controle que vocês implementaram lá, né? Eles já tinham, pelo que você falou, eles já tinham uma medição disso, e aí após a implementação do projeto, né, qual que é o número
de economia, vamos dizer assim, um percentual? Como é que vocês calcularam isso para o cliente? Isso aí o Felipe tem bastante os números lá, né? Mas a gente aqui da ação, para os nossos clientes que a gente tem, que a gente já passou, óbvio que depende da maturidade deles, né? Cara, é uma redução ali, né? Que a gente fala, uma economia que você tem de 5% se você não tiver uma maturidade zero e sair para um nível 1, para, cara, 15, até, dependendo até 20%, né? Se você tiver em alguns casos, se você for para uma maturidade muito alta, né? Então, Isso é a durabilidade do pneu. Que você a durabilidade. Quando a gente fala de pneu, a gente fala de economia, mas eu não falo de uma economia real agora. É uma economia futura lá na frente. Né? Então, imagina. Você deixa de gastar. Você deixa de gastar. Então, eu brinco e falo, se seu pneu, dependendo, é um exemplo, né? Um pneu seu está acostumado a rodar 6 meses, né? Tá acostumado a rodar 6 meses, então cada 6 meses tem que trocar um pneu. Cara, se eu conseguir fazer com que esse pneu dure 2 meses mais, um mês mais, cara, quanto você deixou de gastar, entendeu? Você jogou... Voltando para aquela sua conta lá, né? É absurdo, né? Então, eu brinco e falo, uma empresa aí que tem, sei lá, vamos falar, 10 milhões em pneu, né, de ativos em pneu. Se ele economizar 5%, a gente está falando de 1 milhão. Então, é 1 milhão que você deixa de gastar no ano. Né? Então, é bem significativo. É bem significativo, né? Bem significativo. Tá? E o projeto não deve custar isso, mas depois a gente fala sobre o projeto. Até explicando um pouco mais de processo, né? Acho que é legal. A gente tem muitas ideias, né? Como é um produto, ele está sempre evoluindo, né? Eu brinco e falo. A gente já conversou com algumas empresas que você comentou, tem como automatizar algumas coisas, né? A gente está conversando, inclusive, com a BTP, né? Alguns equipamentos deles já tem algumas coisas de IoT, né? Então, eles têm alguns sensores. A gente está querendo fazer com que um exemplo, aquele veículo, aquela empilhadeira, no caso deles, por exemplo, esteja com uma pressão fora, o próprio equipamento já envia para a gente falando, cara, fugiu da... Determinada empilhadeira tá fora do padrão. Tá fora do padrão, cara, já cria uma ordem de manutenção para o borracheiro tem que ir lá e trocar o pneu, aferir, enfim, correr atrás da informação. De forma mais proativa. Né? No sentido de não dele passar por um momento de uma manutenção preventiva. Exato. A gente começar a falar de preditiva, né? O próprio aparelho falar para mim, cara, eu tô com problema. Né? Entendi. Então, a gente está correndo atrás disso. Não são soluções baratas, né? Conversei com uma outra empresa que ela consegue colocar um aparelho dentro de cada pneu e uma central no caminhão e essa informação mandar. Cara, muito legal. Já ofereci para alguns clientes, mas sempre esbarra no custo, né? Mas é uma coisa para o futuro que é bem interessante. Mas eu acho que isso é um ROI que ele se paga rápido. Se paga, porque assim, é um equipamento que assim, beleza, ele vai ser caro agora, mas na hora que eu descomissionar aquele pneu, eu consigo utilizar esse equipamento num outro pneu. Você reaproveita o sensor. O sensor. Dá para você reaproveitar. Então você tem um custo inicial meio alto e ele consegue ir se pagando ao longo do tempo, né? Exato, né? É bem interessante, cara. Tá. Outra vez a gente estava conversando, você também falou sobre furto de pneu, né? Uma coisa que a gente, que não está lá dentro do negócio, às vezes nem consegue imaginar muito bem, né? Mas com essa troca, um valor de pneu a 2, 3 mil reais, né? Isso você está andando sobre ouro, né? Na realidade, né? Então, como é que evita esse tipo... como é que a solução pode te ajudar a evitar isso, né? Exato. Cara, acontece muito, cara. Nesses meus últimos, principais 10 anos que eu tenho focado bastante nessa parte, eu brinco e falo que mexer com caminhoneiro, nada contra, viu, pessoal? Mas o pessoal eles são difíceis de trabalhar. Eu lembro uma vez que a gente estava implementando um posto de combustível, até mudando um pouco de assunto, na Eldorado. E, cara, eu via que às vezes o frentista era meio grosso com os caminhoneiros e tal. Na época da implementação, eu falei, por que ser grosso, né? Chamei ele no canto, né? Por que ser grosso com os caminhoneiros? Mano, porque senão não funciona. Cara, fiquei 2 horas ali acompanhando, eu dei razão pro cara, velho. Os caras são brutos. São brutos. Mas voltando. E nesse mercado de caminhão, o que acontece? O pessoal, infelizmente, acaba roubando pneu, rouba combustível, enfim. Infelizmente, problemas do Brasil, né? E que a gente consegue controlar isso, né? Então, tudo depende do nível de maturidade. Eu brinco e falo, você já marcando fogo, que é um conceito básico de pneus, você já consegue controlar um pouco o furto de pneu.
Então vai ter que criar um procedimento de sempre verificar se aquele pneu está naquela numa posição, numa entrada, numa saída. Com RFID, a gente já tem testes em andamentos com um parceiro que fornece o RFID, que você consegue colocar dois portais na entrada, por exemplo, da sua empresa ou da sua oficina. Na hora que o caminhão entra, a gente consegue identificar aquele pneu, né? Aquele veículo, os pneus que estão naquele veículo, eu consigo fazer um cross-check, por exemplo, com a SAP. Cara, se algum pneu já que deveria estar lá e não está, algum RFID que deveria estar lá e não está, fala, opa, tem algum BO. Tem então, alguma coisa diferente. Saiu de um jeito e entrou de outro. Saiu de um jeito e entrou de outro. Né? A gente tem algumas ferramentas também de quando a gente entrega o veículo para o motorista, onde eu imprimo para ele um mapa de pneus, né? Então pelo aplicativo que eu faço associação, né, do meu motorista com o meu veículo, eu mostro um PDF para ele falando, ó, tô te entregando o veículo com essas condições, com esses pneus, com essas marcas de fogo de cada pneu, o motorista assina na tela, aí eu gero o PDF, mando pro e-mail do motorista e pro e-mail do gestor de frota. Né? Então isso fica documentado lá, cara. Então são formas que a gente tenta fazer de controle, mas mesmo assim ainda passa coisa. Passa, né? E você falou de pneu é uma coisa mais... Não que a gasolina não seja física, né? Mas o pneu tá ali, é aparente, né? Tá. E o controle da gasolina, né? Vocês acabam medindo pela performance do caminhão, é isso? A gasolina... Como que você mede se está tendo um furto de gasolina, por exemplo? É isso que eu quero dizer, né? Existem algumas soluções de mercado, né? Que a gente integra também, tá? Que a gente integrou, inclusive, no Eldorado lá com o pessoal do CTF. Que são dispositivos que você instala dentro da bomba, na entrada da bomba do caminhão, enfim, do tanque ali, que ele te fala se o cara abriu, se o cara não abriu, enfim, uma série de coisas. Só que acaba sendo caro, né? A gente está indo para uma solução mais barata, digamos assim, tecnológica, eu falo de estatística, né? Entendi. Então a gente faz a entrada de combustível no veículo, né? Então eu sei o odômetro, o quanto que entrou de combustível ali, né? Eu tenho média. Eu tenho uma média do quanto que ele tem que fazer. De consumo, né? Exato. Entendi. E ali a gente consegue controlar se ele está dentro da média, se está dentro daquela faixa de média desejada, né? Se ele estiver muito abaixo, a gente sabe, opa, ou pode ter sido furto, ou o veículo está com algum problema e você tem que parar ele na manutenção, né? E teve um caso muito interessante agora, conversando com o pessoal da Suzano também, que é quando a média é muito alta. Olha que negócio interessante. O contrário. Ao contrário, ele falou, para ele também é um problema, né? Aí eu perguntei, olhando assim... Mas não quer dizer que tá performando melhor? Então, deveria. Só que aí foi o que ele falou. Sabe qual é o principal problema desse cara? No caso, era uma colheitadeira, né? Ele falou que o cara fazia. A colheitadeira estava parada, não estava produzindo nada, mas o cara deixava ligada com o ar-condicionado. Então, a performance da máquina estava muito baixa, só que você estava que deveria estar desligada, na realidade, né? Entendi. Entendeu? Que só maluco, o cara ficava lá dentro do ar-condicionado. É que aí é um outro indicador que seria da colheita, né? Exato. Que você não tem como cruzar isso. Exato. Puta que... Então, a gente sempre cruza essa informação, né, do combustível, a gente sempre cruza com o quê? O consumo do veículo, né? Eu consigo saber se aquele veículo está dentro daquela média. Eu consigo ver por motorista também. Então, independente do caminhão que ele está ali, a gente faz uma média ali com o motorista. E do meu posto também, tanto se é um posto interno ou externo, né? Se uma média tiver... Se eu, por exemplo, abasteço no posto externo e uma média dos meus veículos caíram, você fala, opa, pode ser que tenha alguma coisa errada no combustível que aquele meu posto está fornecendo. Entendi. Né? Tem várias variáveis. Tem várias variáveis aí nesse meio, né? Que interessante. Vamos voltar um pouquinho para o SAP aqui, Filipão. Você tá falando sempre de SAP, né? A gente tem várias versões aí do SAP, né? Primeiro eu queria entender, a solução ela tem que rodar em cima do SAP? Ela foi desenvolvida para o SAP, é isso? Isso. A gente firmou uma parceria com a SAP lá em 2017, 2018, mais ou menos, para desenvolvimento de aplicativos. Hoje a gente é parceiro SAP Build, né? Então a gente pode publicar ali na SAP Store, né? Na SAP Store. Então a gente publica ali, a gente tem hoje 2 produtos ali, né? Que é a gestão de frotas e um outro de delivery, que a gente pode falar mais para frente também, outro dia. Esqueci a pergunta, desculpa. Eu estava perguntando se é uma premissa, né? Se é um pré-requisito o SAP e as versões do SAP também, né? Exato. Então, como a gente veio do mercado SAP, né? Eu brinco e falo, SAP é nossa mãe, né?
lá atrás, quando a gente definiu, a gente definiu, né? Falou, cara, vamos rodar em cima da SAP. Tá bom. Né, é o pré-requisito. Independente se ele é SCC ou S4, o pré-requisito... Ele está desenvolvido aonde? Ele está desenvolvido dentro... Ele é um add-on do SAP. Tá tanto do S4 como do ECC. Então, a gente instala lá, via Sente, lá os bens da vida, a gente entrega o pacote, eles instalam, sobe, né? Só que hoje a gente desenvolve também uma parte no BTP. Né? Então, porque como a gente usa tecnologia de mobile, a gente usa algumas ferramentas de analytics, né? Então a gente acaba desenvolvendo precisando do BTP. Acaba entrando ali no trecho. Exato, né? E na época quando a gente formou a parceria, a SAP estava querendo fomentar, foi logo no começo ali do BTP, 17, né? 18, 2017, né? Na época era HCP, né? HCP, né? Então era uma das formas... XI, PO, sei lá, né? Ela vai mudando HCI, alguns nomes. HCI. Todo ano muda, né? Então essa foi a ideia, né? Então a gente queria desenvolver o produto, aí surgiu a SAP com a HCI, a gente viu que ajudava, né? Então ele é desenvolvido uma parte no SAP, então a base de dados, eu brinco e falo, ela é o SAP por quê? Porque eu acabo usando o PM, eu uso equipamentos, uso ordens, isso era outra pergunta, então o cara precisa ter o PM implementado. Precisa. Senão vocês implementam também. Né? Exato, isso, a gente implementa para ele o básico ali, pelo menos. O básico para usar já toda a estrutura de ordem, de manutenção. Todas... entendi. Exato, né? Entendi. Ele é o nosso pré-rec. Não que tenha mercado para outras... sem SAP tem, tá? É uma coisa que a gente está pensando no futuro, quem sabe? Tá no roadmap. Tá no roadmap. Cara, porque o que a gente recebe de mensagens do pessoal falando, tem interesse. Tem essa solução sem... Aí eu converso com o cara falando, não, é que eu tenho uma transportadora pequenininha, eu tenho 20 caminhões aqui, queria controlar. Eu falei, puta, bicho, desculpa, eu não posso. Né? Eu tenho um pré-requisito, aí eu acabo passando para um parceiro. Né? Entendi. E hoje, você falando até... Aí um pouquinho mais técnico também, né? Mais de curiosidade, né? Eu imagino que para homologar um produto lá dentro da SAP exista algum processo aí, uma burocracia grande ali, né? Para ela falar, esse é um produto homologado, tá lá na SAP Store. É isso. Existe, cara. E uma dos pré-recs pra gente que a gente teve ali com a SAP, quando a gente fala de ABAP, eu sou obrigado, para mim colocar na SAP Store, eu sou obrigado a certificar. Né? Então, se fosse só um produto desenvolvido no BTP, é opcional. Tá? Não sei se ainda hoje tá, mas acho que uns 2, 3 anos atrás ele era assim que funcionava. Então, hoje para a BAP é obrigatório. Então, a gente teve que passar por certificação, foi bom, né? Eu brinco e falo que tem um custo, mas é muito bom. Você aprende muita coisa. Né? Eles te mandam uma lista de roadmap, uma série de requisitos que você tem que fazer, uma série de transações ali que você tem que verificar, né? E no final, né, quando está tudo pronto, você envia as documentações para eles, a gente faz um end-to-end com eles, né? Então, a gente sobe o ambiente, faz a instalação, faz a configuraçãozinha, tudo com eles acompanhando, né? Acompanha, então a gente faz carga de pneu, faz a movimentação, vai lá no BTP, mostra para ele o que utiliza, o que não faz, tá, blá, blá, blá. Faz todo o processo, né? Aí sim, no final, ele gera a documentação e fala, não, beleza, tá certinho. E foi muitas idas e vindas, isso? Cara, foi um processo... Como foi o nosso primeiro, demorou um pouco mais. Demorou, acho que uns 2 meses, mais ou menos. Né? Até que foi rápido. Mas se você já tinha isso rodando em algum cliente ou não? Foi tudo mais ou menos junto? Como que funciona isso? Na realidade, a gente tinha isso aí rodando num cliente. Né? Entendi. Aí o que acontece? A gente tinha também no nosso ambiente, né? Cara, a gente na época tinha um processo que era tudo zezão, né? Brincando, né? Aí quando a gente falou, não, vamos fazer produto, vamos homologar, cara, a gente tem um trabalho para renomear tudo para o namespace, né? Então tivemos um trabalho grande ali, fizemos, aí vemos fazer... Que é uma exigência. Que é uma exigência, exato. Uma das exigências. Uma das exigências. Para você ser certificado, né? Para virar um produto, um add-on, né? Aí viemos refazendo, colocando features novas. Quando a gente viu, puta, o produto tá pronto, a gente chamou o pessoal lá da SAP para homologar. Caramba. E falando um pouco mais abrangente, né? Você fala um pouco de roadmap, né? Quem sabe para produto não SAP também, né? Mas o que tem dentro, além da parte de gestão, né? De pneus ali, de combustível, o que tem dentro do produto e o que está no roadmap, né? O que você enxerga aí de preditivo, que você já deu um pouco de spoiler, o que vem e o que já está, né? Vamos colocar assim, em 2 momentos. O que tem de escopo hoje, se alguém chegar e falar, isso aqui está pronto, né? E qual que é o seu roadmap em relação ao produto? Hoje o que a gente tem pronto é bastante coisa, inclusive, né? Então é o pneu e abastecimentos que são os mais desenvolvidos mesmo, né? Que já está maduro, que já está rodando, né?
E agora a gente está começando, né? Já desenvolveu, estamos melhorando, mas já está integrando para os clientes, que é a gestão de documentação e multas, que são 2 processos chatos também. Então imagina você tem 3.500 veículos, sei lá, vamos supor que seja 1 para 1 motoristas, tem 3.500 motoristas ali, mais 3.500 veículos para cuidar de documentação e motorista levando multa. Cara, imagina você gerenciar isso em Excel, cara, é loucura, né? E a multa você fala, puta, quem que vai pagar? É o motorista que vai pagar ou a empresa que vai pagar? Tá, mas se eu for pagar, tem que fazer desconto em folha. Ah, mas eu posso parcelar o desconto em folha. Mas assim, se eu for fazer o desconto em folha, eu tenho que pagar à vista. Então eu tenho que mandar lá pro meu financeiro pagar e depois eu fazer meu controle aqui de pagar. De desfazer o desconto em folha. Você faz um conta a pagar e gera um conta a receber. Então, assim, é um trabalho. É um trabalho. Parece que não, mas é. Exato. E assim, exemplo de uma empresa grande com 3.000 veículos, tomando multa. Né? Outra coisa, às vezes tem empresa que tá com capilaridade, cara, no Brasil inteiro. Cara, aí cada Senatran, cada Detran lá do seu estado, cara, você tem que ficar entrando para pegar multa, imputando multa na mão. Cara, é um controle até de validade de CNH. Controle de validade, CNH. Então se o cara não estourou nos pontos, se ele está rodando sem documentação, sem habilitação. Então, tudo isso daí a gente tem uma API, né? Que a gente, dentro do nosso programa, que a gente consome, que a gente traz essas informações, tanto do motorista quanto do veículo. Né? Então eu trago para você. Então, de tempos em tempos, por exemplo, eu rodo lá, a gente roda essa API, ela traz para mim, ó, puta, chegou essas multas que são desses veículos. E aí depois você trabalha, puta, isso aqui eu vou pagar e descontar em folha. Essa aqui, puta, não, eu só vou pagar. É um cockpit. É um cockpit e o cara vai trabalhando. Entendi. Né? Está pronto, é legal. A mesma coisa para documentação. Essa mesma API, ela me traz já a documentação do veículo. Então, no começo do ano, eu posso rodar ela, já me traz ali a IPVA, DPVAT, toda aquela documentação ali. Seguro, às vezes você tem o seguro do caminhão, você pode colocar ali. E ali você controla os pagamentos, você vai pagar à vista, mensal, né? Ah, vou pagar parcelado. Aí já gera o sinistro, entendeu? Tudo a gente tudo a gente deixa ali de uma forma digital e prática ali para o pessoal, né? Entendi. Outra coisa que a gente tem hoje é o checklist que o pessoal pede bastante também. Então, esse é um checklist que acabou nascendo com frotas, mas a gente pode utilizar para qualquer área. Ele é um checklist onde, por exemplo, você tem um gestor, que eu posso criar umas perguntas ali, né? Então, por exemplo, no caso de veículos... Como se fosse uma verificação... É uma verificação do processo. A ideia é verificar o processo. Aquela coisinha da prancheta que o cara vinha e falava, pô, isso aqui tá ok, tá ok, tá ok. E o que não tá ok, você tem que dar uma ação, que a gente chama de um plano de ação. Isso aí faz, o que a gente faz? A gente joga para uma tabela, né, para uma telinha lá, digamos assim, que alguém vai ter que responder aquilo lá, para corrigir o processo ou não. Né? E aquilo lá sempre fica documentado. Porque isso é muito comum, né, no processo, né, de eles terem esse checklist para garantir que está rodando de forma adequada. Né? E nisso tudo, eu jogo, aí eu volto uma dashboard lá no SAC que eu consigo ver, ó, foram rodados tantos processos. E quando você executa o checklist, ele é sempre atrelado a um objeto do SAP. Pode ser um veículo, pode ser uma ordem de venda, enfim, qualquer objeto do SAP ali dentro. Né? Então ele mostra ali no cockpit para você, na dashboard, perdão, quantas verificações de veículo você fez, quanta hora de venda você fez, quantos tem plano de ação para fazer, quantos não tem, se foi feito, não foi feito. A pergunta aqui pode parecer meio óbvia, mas o cara tá com isso no celular lá, ou com um tablet na mão lá, fazendo isso já lá na portaria. Isso, ou ele faz na no hora. Pátio, cara, faz na hora, deu, sei lá, um exemplo que a gente acaba utilizando mais na frota, né? O cara tá fazendo a inspeção de pneu, aí ele faz o checklist ali antes de executar as medições e fala assim, puta, ele foi lá e verificou que o veículo tá batido, por exemplo, que é uma das perguntas que o gestor colocou no checklist. Cara, o cara vai lá e fala, o veículo tá batido? Sim. Cara, então põe a foto. Ele vai lá, já tira a foto do veículo batido, já manda. Cara, automaticamente vai lá, cria uma ordem, por exemplo, o cara com a foto lá do veículo batido, ele escreve veículo batido e tal, entendeu? E tipo, que hora que foi essa batida, né? Exato. Entra, sai, trocou motorista, muitas vezes o cara não avisou, né? Não avisou. Cara, é muito comum porque a gente fala disso, né? Quando a gente faz a entrega do veículo pro motorista, a gente faz o checklist. Então, assim, a gente recomenda, né? Igual toda troca de estacionamento, né? O cara olha em volta, exato, alugou o carro. Primeira coisa que o cara faz, você vai lá, olha, e quando você devolve, tá funcionando, ar-condicionado e tal, né? Pode não ter problema. Gasolina tá cheio, exato. Exatamente. Entendi. Né? É que a gente fala muito mais para frota porque foi onde nasceu, mas dá para você fazer qualquer processo, né? Um processo de expedição ali,
puta, separou a mercadoria, separou, sei lá, embalou, né? Então você pode fazer uma série em qualquer módulo, é bem interessante esse. Ficou bem legal. Entendi. Isso é o que já está Isso que tá aí. pronto, Tá exato. pronto, tá pronto. E a parte aí de roadmap, né? Você falou, por exemplo, de uma solução para não SAP, né? Até outro dia a gente estava conversando lá, né? De frota de ônibus e tal, né? Aham. Que tem um cliente aí que não tem e tal. Você acha que isso é viável, Fê? Desenvolver isso tudo? Porque aí tem todo o back-office ali também, né? Essa é a parte que a gente precisa estudar, né? Então eu tenho que trabalhar esse back-office, como você disse, né? Então eu vou ter que criar, entre aspas, as ordens, criar os meus planos, criar meu Ou se cadastro de o cara tem um equipamentos. outro RP, né? Eu não sei, às vezes, Exato, né? Porque é totalmente É diferente, totalmente né? diferente, é. A ideia, se a gente levar isso adiante, né, é o que? A gente usar a estrutura do BTP. Então, eu crio tabelas, crio minhas aplicações lá para cadastro de equipamento, cadastro de medição, mesmo de fato, para usar ele como base e não o S4 ou o ECC. Aí eu vejo, o cliente tem ECC, S4? Tem, então vai vir para esse lado. Não, então vem para esse lado. Tá. E hoje, né, a gente tem um cliente aí que quer falar assim, pô, quero ver como isso funciona, né? Hoje dá para fazer uma demo com o cara, dá para fazer uma POC com o cara, né? O que dá para a gente mostrar para um cliente, né, que ele saia satisfeito com, ele fala, se enxergar ali, né, ver valor na Sim. solução e falar assim, pô, isso aqui encaixa, né? Porque você falou que é qualquer coisa que tenha pneu. Exato, Né? Então, de repente, quem está assistindo fala assim, pô, eu tenho, né, uma colheitadeira, eu tenho Uhum. caminhão, tenho ônibus, tenho Empilhadeira. empilhadeira, enfim, Uhum. né? O que dá para a gente demonstrar para o cara ou fazer uma POC que ele saia convencido de que aquilo lá vai realmente trazer um benefício, né? Sim. Uma redução de custo, né? Para ele. Como é que dá para fazer isso? Dá, isso é legal, porque a gente tem um ambiente lá, então, assim, tem duas possibilidades que a gente acaba fazendo com os clientes, né? A gente pode dar acesso ao nosso ambiente, a gente monta ali para ele testar, dá acesso ao aplicativo, dá até acesso ao nosso SAP, né? A gente libera. Configura, sei lá, são 4 pneus, são 10 Isso, pneus, dá para deixar com a cara dele, é isso que eu quero dizer. Dá para deixar, né? Então, por exemplo, eu tenho a empilhadeira, tenho carreta só, então a primeira opção seria o quê? Eu pego essa, me manda um veículo de cada tipo, por exemplo. Aí eu subo ali no SAP, configuro rapidinho e dou para ele brincar. Né? Entendi. Você já deixa com a carinha do cliente ali. Ou se ele quiser também, que aí é negociação, né? Você conhece mais. A gente pode instalar dentro do add-on dele lá, né? Que é dentro do SAP dele. Porque isso é uma coisa legal. Uma das regras da certificação, desde a época que a gente fez, que acho que foi 2022, mais ou menos, foi meio que na época da pandemia. É obrigatório ter a desinstalação do add-on. Então, antigamente não tinha. Então, hoje você tem que instalar, né? Você instala, faz configuração, mostra o processo funcionando para o certificador SAP e no final ele fala, beleza, agora desinstala para mim. Aí você tem que ir lá e fazer a desinstalação. E cara, o desinstalar tem que ser um Next to Next Finish. Meio que for dummies, né? Exato, né? Então, assim, a gente consegue fazer esse POC lá pro cliente também. Entendi. Né? E você tocou num ponto importante que eu acabei passando aqui. Como é que você faz a cobrança disso, né? É por caminhão, é por empilhadeira? Como que funciona o business aí, né, para o cara? O cara fala, pô, tenho 5.000, né? Igual teve a mudança da SAP, né? Antes era por bloco, agora é por faturamento. Como é que você faz? E ninguém sabia o que era o bloco. Até hoje eu não sei. Se alguém souber, fala aí. Manda uma mensagem explicando pra gente. Mas enfim, né? Tinha um range lá, mas como é que é feita hoje a cobrança? Como é que você chega no cliente e fala assim, ó, o orçamento, né? Claro, tem um custo de setup, tem um tempo de projeto, é legal você comentar isso também, né? Então, aproveita e comenta tudo, né? Então, tempo de setup, de projeto, claro, tem PM, não tem PM, né? Tem algumas coisas que tem que estar prontas para você conseguir fazer a implementação direto, mas um tempo médio, um custo médio de setup, de projeto, vamos dizer assim, né? E também como que é feita essa cobrança, né? Aí por quantidade, como que você faz essa cobrança? Não, legal. Vamos lá, os pré-requisitos, o que a gente precisa basicamente é o SAP, né? Se tiver o PM, melhor, né? A maioria dos nossos clientes ele já tem o veículo cadastrado no PM, então isso facilita bastante. Tá. Né? Mas se não, a gente instala o PM, aí vai ser um projetinho, enfim, a gente precisa entrar na negociação, mas a gente pode fazer a configuração básica do PM, que é o plano de manutenção, né? Os cadastros dos veículos, as medições, enfim, né?
E o legal é que, assim, tempo de instalação, esses são os pré-recs, né? Então é basicamente o PM, Tá né? bom. E tempo de instalação, isso é uma coisa muito legal que todo mundo surpreende e ninguém acredita. Por ser add-on, cara, óbvio que depende do cliente, mas, cara, a gente fala em um mês. Cara, Um mês? em um mês a gente consegue colocar. Porque é um add-on, é basicamente subir, o cliente instalou ali, subiu o add-on, cara, conta dali um mês, a gente consegue... Tá fazendo Tá testes aí já. Dependendo, até para Tá dar o go live. produção já. Já tá em produção. Porque é basicamente o quê? Caramba. É basicamente fazer as cargas, aí a minha equipe entra com as configurações básicas ali de acordo com o cliente, né? E botar para rodar. Não tem muito segredo. Caramba, que É rápido. um projeto bem rápido, assim. E a cobrança? Cobrança. Do volume? A cobrança, eu gostaria que fosse mais simples, né? Mas a SAP às vezes não deixa, né? Entendi. Pra gente é fácil, tá? Normalmente a gente cobra por quantidade de veículo, né? E depende do módulo, né? Que a gente chama do submódulo que ele vai utilizar. Cara, quero usar só pneu, quero usar checklist. Pneu e combustível. Quero Pneu, usar combustível, checklist. enfim. É modular. É modular. Ele escolhe o que ele quer colocar dentro, ativar no add-on, por exemplo. Isso, exato. Ele escolhe o que ele quer ativar dentro do add-on, né? E pela quantidade de veículos a gente faz a cobrança, Tá. né? Isso pelo lado ação, né? Aí depende o quê? Aí entra outro ponto. Tem muito, isso é legal falar, porque tem muitos casos que o cliente não tem. O outro pré-requisito que eu preciso é do BTP, né? Que eu esqueci de falar. Então, SAP e o BTP. Né? O BTP, se eu não me engano, você também, se o cliente não tem o BTP, você tinha um modelo, isso, né, que você pode alugar, né? Como se fosse um aluguel. A SAP chama de revenue share, né? Que ele paga. Ela pega uma parte do contrato e me fornece o licenciamento. É bem interessante. Por ser parceiro, né, estar na SAP só, a SAP me ajuda nisso. Então, o cliente que não tem BTP não precisa adquirir um BTP. Exato. Ele pode colocar isso como um as a service dentro do seu produto. Dentro do meu produto. Entendi, perfeito. Exato, porque muda a linha de orçamento isso, né? Exato. Então, assim, você vai ter... A gente coloca normalmente o custo por veículo, aí eu preciso dessa premissa, digamos assim, para saber, vai precisar do BTP nosso ou não. Né? Entendi. Então, aí dependendo, eu faço o licenciamento ali pela SAP, né? Isso é uma venda oficial da SAP, tá? A própria SAP recomenda isso. Então, eu posso oferecer ali para o cliente, né? Então, ela fica embaixo do meu guarda-chuva do BTP e eu forneço para o cliente ali. Tá bom. Eu faço uma pergunta, a gente vai descendo, né? Sim. Não falamos da cobrança ainda. Como que é? Você falou por veículo, por tipo de veículo. Por exemplo, o cara pode chegar lá e falar assim, eu tenho uma frota de 1.000, mas eu queria começar fazendo aqui com 200. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer. Até para meio que validar, vamos dizer assim, né? O que a gente acaba fazendo muito é por centro. Né? Por cento. Então o cara pega um centro lá que tem, sei lá, 1.000 caminhões, 200 caminhões, mas falou, a gente ativa esse cara e nosso contrato, como ele é um contrato por veículo, a gente vai aumentando de acordo com a usabilidade, né? Vai entrando mais caminhão, a gente até com a segurança dele, né? É legal, Fala, vou fazer um teste aqui, não vou fazer um investimento tão alto. Isso é o legal, né? Por isso que foi uma das coisas que a gente pensou lá atrás de tempo de implementação de um mês, é isso. Porque o cara gostou, um mês, tá rodando. Cara, e rollout, pra mim fazer rollout pra uma outra planta, cara, nem uma semana eu faço, entendeu? Porque já tá configurado, é basicamente ativar o centro, expandir lá, acabou. Já era, exato, entendeu? Entendi, muito rápido. Exato. Muito rápido. E uma pergunta que é recorrente, né, sempre sobre o suporte disso, né? Como é que... Você falou que a ferramenta tá bem estável, sim, né? sim. Você não tem problemas de bug, de mau funcionamento do produto, né? Isso que eu quero saber, né? Mas que tipo de suporte que você presta pro... legal. Aí dentro desse contrato, né, normalmente que a gente faz é o quê? O uso do software, né, do nosso add-on, né? A gente dá umas horas de suporte também, aí a gente negocia com o cliente, dentro do pacote. Dentro do pacote, né? Então a gente negocia com o cliente, às vezes, quantidade de horas, quem vai fazer o atendimento, então se é nível 1, se é nível 2, se é nível que vai chegar pra gente, né? Então a gente dá essas horas pro cliente como suporte. Tem um treinamento também, Tem o treinamento, óbvio, né? Antes a gente vai, normalmente a gente costuma ir no cliente, dar o treinamento, mostrar para eles, né? E... acho que é isso, assim, no geral. E uma coisa legal, lembrei. Essas horas a gente consegue utilizar para desenvolvimento também. Né? Então, por exemplo, fechei dentro do contrato, sei lá, tem 20 horas mensais ali de suporte. Se ele não utilizar, ou se ele quiser usar para o desenvolvimento, sei lá, um relatório específico
para ele. Que você não tenha lá no Que ele cockpit que eu não hoje. tenha, ou que não atenda ele, ele queira fazer um relatório diferente, cara, a gente consegue usar essas horas para desenvolver também. Interessante. E normalmente o contrato tem 1 ano de duração, 2 anos, acho que é da gosto do cliente, né? Normalmente a gente fecha 3, né? A gente usa o mesmo 3 anos de padrão cliente. acho que a SAP agora tá com 5, né? A gente fez um pouco para 3. Entendi. Tá? A SAP tem 3, 5. Então eu sei que tem vários a gente tá modelos de usando o mesmo contrato. modelo deles. Tá bom. Né? Uma coisa legal também que acho que vale a pena fazer, que eu não falei, a gente utiliza o Analytics Cloud como uma forma de dash e a gente entrega um cubo para o cliente, tanto de pneu quanto de abastecimento, checklist, enfim. Então ali o próprio cliente também pode montar os relatórios deles, trabalhar, fazer os cruzamentos que ele bem legal, eles adoram. Os cruzamentos que ele precisar, né? Exato. Entendi. Essa é outra coisa que eu também aí não sei. O saque já está lá dentro, como que é? Também precisa adquirir licença? Isso, aí depende da licença do cliente, Do ou a gente solicita... Você também tem esse formato? Tem o formato de fazer a venda também. Mas é bem pouquinho, né? Não é pouquinho. Aí, normalmente o saque é gestor, né? Então é 3, 4 usuários por cliente ali, né? Então Tá. Nossa senhora, que legal. A gente tá caminhando aqui pro fim, né, Fê? Passou rapidinho aqui, verdade. A gente nem percebeu. E só mais um ponto, lembrei. Uma coisa muito legal que eu gosto de falar, como é um produto que está em vários clientes, a gente sempre está ouvindo os clientes. Então a gente tem o nosso roadmap de melhoria, né? A gente trabalha aqui com o Gira, depois um dia eu mostro para vocês. Tem uma série de lista de melhorias que nossa equipe mesmo vai, cara, vamos fazer isso, que melhora, tal, blá, 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 né? E a gente tem as melhorias dos clientes. Então vira e mexe um cliente e fala, Felipe, vamos fazer tal coisa, independente do que for, né? Tem um cliente nosso que, por exemplo, ele colocou fazer reserva de carro, como se fosse um aluguel de reserva de carro interno. Cara, uma coisa que é interessante que vale a pena a gente fazer. Entendi. Né? Então é uma coisa que está no roadmap. E que dá para aplicar. E que dá para aplicar. Mais... Então imagina, você tem uma empresa ali que você tem os carros corporativos ali, principalmente, por exemplo, empresa florestal que tem engenharia que precisa ir para as áreas. Cara, reserva o carro, pega e vai. Né? Então como se fosse quase um controle de ferramentaria, né? Como se fosse um controle de ferramentaria, exato. Entendi. Né? Então, entendi, interessante. Tem algumas coisas assim que a gente pega e a gente compartilha, entre aspas, né, esses desenvolvimentos. Né? Então, se a gente vê que é um desenvolvimento legal, cara, a gente embute ele dentro do sistema e entrega isso para os clientes. Né? A gente tem como meta aqui, a cada 3 meses, entregar melhorias. Né? Então, tem correções e melhorias para o cliente. Então, a gente entrega o novo addon para ele aplicar ali na Cent, atualiza o app do Android, né? Então a gente vai sempre agregando coisas, né? Então a gente tem uma lista gigante de coisas que a gente passa, ou os clientes passam para a gente e falam, putz, isso aí vale a pena colocar no produto. Então a gente coloca dentro do produto e distribui para a rede inteira. Entendi. Para todo mundo. Sensacional. É legal. Sensacional. Isso é bem legal. O que eu ia perguntar para você também, acho que isso é mais para o pessoal aí, por exemplo, né, você falou que tem alguns clientes, né? Deve ser legal ver isso funcionando lá no cliente, né? Dá para fazer benchmark, Fê? Dá para combinar. Pô, queria ver num cliente isso funcionando, queria ver o cockpit. Porque é legal ouvir o cliente falando também, né? Sim. Sobre os benefícios. Né? Aqui a gente está divulgando, né? Aqui como funcionamento e tal. Mas o cliente falar, dá para a gente combinar, Fê? Isso é simples? Como é que é? Cara, a gente tem uns clientes muito bacanas, né? Muito parceiro aí, né? Isso legal da ação que eu gosto é isso, cara. Nossos clientes são clientes bons, né? Clientes que ficam, gostam. A gente tem vários bons acessos, então a gente consegue sim. Cara, fiz semana passada, inclusive, estamos aberto, pode mandar, que a gente corre atrás. Uma sugestão, né? A gente podia tentar trazer alguém para fazer um bate-papo aí, né? Tem algumas pessoas. Bem de negócio mesmo, né? Sem entrar nesses detalhes que a gente acabou entrando de SAP, né? Porque o cara quer. Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. O segundo a gente traz clientes, vira um bate-papo aqui, conversa, é legal. Você já queria trazer vinho, viu, gente? Eu acho justo. É justo, né? Outra coisa que eu acho que é legal comentar, gente, a gente além de falar de gestão de frotas, a gente vai falar bastante de Data Archive, né, Fê? Verdade. Que é um dos produtos carro-chefes aí também, né, da consultoria, da ação. Então, a gente vai falar sobre benefícios de pré-projeto para migração, de pós-projeto, né? Exato. O S4 é uma ferramenta que gera muita informação. Então, como garantir a manutenção do crescimento daí, tem um produtinho novo que está nascendo, né? Que o Nagado encheu o nosso saco para fazer, faz todo sentido, que vai ser... A gente acha que vai ser um sucesso aí, né? Para fazer separação de empresas, né? Eu acho que isso aí, Fê, é uma necessidade. Não, vamos...
E eu acho que tem poucas opções no mercado. E as opções do mercado são muito caras, né? Exato. Para fazer esse tipo de projeto. Às vezes é uma empresa que é menor, que está fazendo a separação e não tem um poder aquisitivo tão Com alto para certeza. fazer, para rodar um SLO, por exemplo. Não, né? esquece. Então, o projeto de archive é um caminho aí interessante. Fê, achei muito bacana aí o bate-papo. Obrigado aí, o Nagado. Agradecer ele aí, ajudar nesse momento aí. A gente tava precisando dele, viu, gente? Obrigado. Não, eu tô aqui para começar aqui com o Fê aqui. A gente vai fazer uma parceria aí longa, né, Fê? Vamos. E me ajuda aqui que eu quero que o Nagado faça um podcast para ele aí, que ele merece. Aí. Vai ser uma ferramenta boa para ele. Imagina, a gente vai conversando bastante aí. Gente, agradecer o primeiro podcast, vai estar bastante improviso aí, mas esse é o podcast em ação que a gente está lançando agora, dia 27, 26? Hoje é 27, Hoje é 27. Estou meio perdido aqui, 27 de fevereiro. E, bom, é isso, gente. Obrigado. Fê, mensagem final aí, alguma coisa? Preciso mandar um beijo para minha filha, senão ela fica importante, brava. Né? Pra família. Manda um beijo pra família, pro Murilo, pro Arthur, né? Que é a maioria do pessoal que também conhece aí nas redes. Né? Legal. Muda a vida, né? Então é isso. Obrigado a todo mundo, pessoal. Se tiverem dúvida, fala com a gente. Hoje acho que foi um intento mais comercialzão, né? Mas vamos tentar deixar ele mais aberto, né? Mais bonitão, mais né, bonitão. Fê? Deem dicas aí pra gente. Vamos falar de críticas, né? Críticas, mais importante. Eu brinco e falo, elogio é fácil, crítica que a gente tem que aprender a digerir e vambora, né? Vambora. É isso, Fê. Valeu, obrigado aí. Valeu, Nagas. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Então, Boa, João.